baby. Do you feel the buzz? Olá pessoal, então só recapitulando aqui da última aula e para vocês reforçarem, já que alguns não têm o computador em casa para treinar, assistir o vídeo, espero que acabe ajudando. Então precisamos primeiro vir aqui em File, certo? Alterar para Manufacturing. Guardar ele carregar. General 1000 contor. Se aparecer, se não aparecer, vai direto, certo? Eu vou deixar para não aparecer isso. Vamos então olhar para a peça e ver qual tipo de ferramenta que vamos criar. Aqui nós precisamos de uma ferramenta que passe nesta parte aqui, já que aqui nós temos duas paredes, ok? Então precisamos de uma ferramenta que passe aqui, uma ferramenta que limpe aqui e uma outra que vai limpar aqui nesse espaço de 3 e 4 milímetros. Lembrando que nós precisamos configurar o sobremetal. Nesta peça aqui está falando que são 2 milímetros. Então se aqui nesse espaço tem 12, terá 2 de parede e mais 2 de parede. Então vai ter 8 milímetros de espaço. Então uma ferramenta de 10, por mais que aqui seja um espaço de 12, não vai passar no desbaste. Aqui também. Então vamos criar as ferramentas. Aqui uma de 25 eu creio que passe. Então essa daqui será sempre a primeira ferramenta. Nomear sempre com o nome dela, fresa topo 25 que eu coloco, certo? E dou um aplicar porque eu vou utilizar minhas ferramentas. Aqui no diâmetro 25, o número de cortes pode deixar, aqui não precisa mexer nada para a prova, certo? Colocar o número dela, aqui vai ser a 1 e o ajuste sempre 1. E damos um OK. A segunda ferramenta, eu quero que faça o acabamento aqui. Se aqui tem 3, uma de 2 milímetros eu creio que seja o suficiente. Então é fresa topo 2. Então é o nome, o tipo, né? Topo reto e o diâmetro dela 2, para facilitar na hora de escolher. Dou um aplicar. O diâmetro dela, ela ficou muito pequena, se vocês olharem aqui, ó, mas é o suficiente para ela estar passando aqui, ó, tá vendo, ó? Ó, aqui é a ferramenta, aqui é o espaço. Então, no acabamento, ela é suficiente. É isso que vocês precisam ver, se ela é suficiente para entrar neste espaço aqui. Lembrando que não é para deixar a ferramenta tão pequena, já para ela passar aqui, ó, porque olha a diferença desse espaço. Ela tem que passar 1, 2, 3, 4, 5 e vezes e meia, sendo que às vezes uma de 8 milímetros passa 2 vezes, vai e já volta. Então precisamos estar atento a isso, ok? Não criar ferramentas muito pequenas para espaços grandes. Então o diâmetro, cortes aqui não mexe nada, só no diâmetro. O número dela é a sequência, a 2 e aqui sempre 1. Então a próxima é 3, depois 1. E eu dou um OK. Eu preciso uma que faça esta parte, certo? Então será fresa topo underline. Uma de 8 eu creio que passe aqui, certo? 8 milímetros. Aplicar, porque eu vou criar mais ferramentas depois. O diâmetro 8. Aqui 3 e aqui 1. OK. Eu preciso uma que faça esse raio aqui, ó. Esse raio tem 10 milímetros. A ferramenta precisa menor do que 10. Então aqui essa que eu criei aqui de 8 milímetros, ela já é suficiente para fazer o acabamento. Porque se eu fizer uma de 12, lembrando que se eu tenho raio de 10, o raio da ferramenta tem que ser menor ou igual a esse raio aqui, senão vai ficar material para trás. Então, se aqui tem 10, a ferramenta de 8 que eu criei aqui já é suficiente só para acabar aqui, ó, certo? E agora eu preciso uma que faça esse côncavo, esse convexo e esse côncavo, certo? Como os chanfros também. Então, tem que ser uma ball 1000, que vai ser uma fresa esférica. Então, é esférica, underline, o diâmetro dela, acho que uma de 8 seja o suficiente. Se vê que ele ficou ruim, ou pequeno ou grande, nós alteramos o diâmetro, certo? 8.
Então aqui nós colocamos o diâmetro, 8 milímetros, não mexo mais nada. A sequência é 4 e aqui sempre 1. E dou um aplicar, certo? Agora eu vou configurar o zeramento peça, abrindo aqui, MCS 1000, 2 cliques, certo? Para abrir as configurações. Já nesse primeiro passo, eu não preciso seguir aquela apostila aqui, depois para baixo. Já nesse primeiro passo, eu viro a peça um pouquinho com o mouse e seleciono aqui, ó, não esquecer, para a prova, selecionar esse canto superior esquerdo, certo? Se aparecer isso, é sempre a primeira opção. Então vai ficar aqui, ó, superior esquerdo. Não preciso alterar, ajustar pela altura aqui, fiquem tranquilos, é mais o superior esquerdo. E eu dou um OK. Configurei o 0 ponto, ó, tem que estar essa seta azul, verde e vermelha, sempre azul para cima, o verde que é o Y para frente e o X para a direita, conforme sempre falei. Selecionar o workpiece, certo? Qual que é a peça de trabalho. Então a peça de trabalho será esta. Clico e dou um OK. Agora, especificar o bloco bruto. Então eu venho aqui, Bounding Block, certo? Em Z+, coloquem 1, 2 ou 3 aí e dá um OK. OK, certo? E agora vamos definir o sobremetal que vai estar pedindo. Então, Mesh Method View, nós clicamos 1000 Roof, que é desbaste. Quanto de desbaste? Nesse exercício estava pedindo 2, então troca aqui por 2 e dá um OK. No semi-acabamento, estava pedindo 1, então esse 0,25 troca por 1, dá um OK. E no acabamento sobre metal é 0, aqui está 0, deixa o OK. Tudo bem? Agora, vamos ver as ferramentas aqui, ó. A frese de topo 25, a frese de topo de 2 mm aqui, a frese de topo de 8 mm aqui e a esférica que vai fazer os chanfros e o côncavo e o convexo, certo? Agora vamos criar a operação. Para criar a operação, Cavity 1000. Aqui não precisa alterar. Tool, topo 25. E alterando para Workpiece, porque foi aqui que você selecionou o seu ponto zero, foi aqui que você selecionou qual que é a sua peça bruta e foi aqui no Workpiece que você selecionou qual que é o seu bloco bruto, certo? Então deixa o Workpiece. Aqui, método, nós vamos querer desbaste primeiro, 1000 Roof. E aqui eu vou colocar desbaste total. Aplicar. Porcentagem do diâmetro. Coloca aí uns 80, 90, sempre trabalhando nessa quantidade, certo? Está pedindo no exercício 3 milímetros de passada, por cada passada ele desce 3 milímetros. Follow periphery, desculpa. Feed and speeds, ele está pedindo aí na apostila, se eu não me engano, 300, porque é aço, e 0,4 para desbaste. Calcular aqui, certo? OK. E gerar. Então, podem ver que ele entrou no espaço aqui, ó, suficiente, limpou tudinho. Ó, lembrando que é bom vocês sempre verificarem se está tudo limpo conforme aqui, ó, verificar, mudar sempre para o 3D e dar um play. Aguardar. Parece que ficou bom do jeito que nós queríamos. Agora precisamos desbastar aqui, desbastar aqui também. Agora vamos criar a operação de desbaste desse canto superior esquerdo. Então, ó, precisamos criar operação novamente, Cavity 1000,
Só alterando agora o diâmetro da fresa, ó, não é esférica, é fresa topo, porque é desbaste, esférica é só para acabamento aqui do côncavo, convexo e do chanfro. Então é topo, não muda nada e só o nome. Desbaste superior, superior esquerdo. Aplicar. Aqui nós vamos colocar as mesmas configurações anteriores, porque o exercício está pedindo isso. Certo? Agora especificar a área de corte. Nós vamos especificar onde ela vai fazer esse desbaste. (300) 0.4, calcular, ok. Agora, parâmetros de corte, certo? Para todas as operações após a primeira, contentment, use 3D, e ok. E mandar girar. Aguardar alguns segundos. Então, agora você mandou ela trabalhar somente nesta área aqui e evitar todas as outras. Especificar área de corte, vamos ver lá se... Verificar, desculpa, vamos ver se vai fazer somente aqui, ó. A ferramenta de 8 não foi suficiente, ó. Então aqui, ó, não foi suficiente para limpar, tem que ser menor. Então eu dou um OK para não perder essa operação, certo? Damos um OK. Nós vemos aqui, ó, na fresa de 8, aqui está a operação, tá vendo, ó? A operação que fez aqui. E aqui está a fresa. Então, sempre que acontecer isso, que pode acontecer na prova de vocês, é voltar na ferramenta, dar 2 cliques, mudar aqui, ó, para 6, por exemplo. E dar um OK. Vai aparecer esta bolinha aqui de atenção, dar 2 cliques para abrir novamente e somente vir aqui, ó, e girar de novo. Gerou, é só verificar. Vamos ver se agora vai limpar aqui. Ó, agora limpou a peça. Certo? Então dá um OK. A peça está limpa. Agora vamos fazer aqui a operação de semi-acabamento desta área. E já vamos fazer o acabamento dela já para não trocar a ferramenta, certo? Então aqui, ó, Create Operation, Cavity Mill, a fresa de 25, Mill Semi-Finish, então vai ficar aqui Semi-Acabamento Total. Aplicar. Como vai ser total, você vai pedir para ela fazer acabamento em tudo que tiver material, então não precisa selecionar área. Aqui seguir a periferia, 51. Não pode esquecer aqui, ó, Contentment, Use 3D e pede para girar. Algumas regiões foram ignoradas porque elas são muito pequenas para a ferramenta entrar. Ok, quando aparecer isso. E dá um verificar aqui só para ver se faltou alguma coisa, deu tudo certinho. Ficou bom, essa partinha azul que a ferramenta não passou, que é a última operação. Ok. Ok, agora já manda acabar aqui, ó, do mesmo jeito, só seleciona aqui Mill Finish e acabar. Acabamento, né? Total. Aplicar.
seguir periferia, posso deixar 50 e só alterar aqui para Contentment, use 3D, certo? 300, 0.4, acho que na última operação não coloquei, mas vocês não podem esquecer, ok? Estou fazendo aqui para o vídeo não ficar muito longo. Gerar. Ele vai acabar em todo lugar. Algumas regiões foram ignoradas porque são muito pequenas para a ferramenta trabalhar. E dá um verificar. Vamos ver. Se vocês perceberem, ó, ficou nesse raio. Porque o raio daqui, se vocês olharem no desenho, ela é de 10 e a ferramenta tem um raio de 12,5, porque o diâmetro é 25. Então esses 2,5 mm de raio foi o suficiente para ela não limpar. Então precisamos fazer o quê? Dar um OK e chamar a ferramenta menor. Uma topo de 8, ó, ela tem um raio 4, que ali é um raio de 10, então é menor que 10. Então beleza. Então acabamento, raios, rebaixo. Aqui tem um ponto, ele não aceita. Aplicar. Vamos vir aqui então, ó, e selecionar os raios. Seguir periferia, não esquecer Contentment, gerar. Não coloquei o Feeding Speed só para a gente acelerar o processo, certo? Mas não esqueçam disso na prova. Vamos agora verificar. Vai ver que vai limpar agora, tá vendo? Limpou certinho. Não ficou material. Então, acabamento total aqui dessas partes. Finalizamos. Ok. Agora, vamos fazer o semi-acabamento desta parte, certo? Então, ó, a fresa é a mesma. Nós vamos semi-acabamento. Então, vai ficar semi-acabamento superior esquerdo. Para facilitar para mim se eu for fazer alguma alteração posteriormente. Certo? Então, vem aqui, selecionar área. Eu quero esta área interna. Certo? Seleciono aqui a parte de cima também, se possível, porque não sabemos se a última ferramenta acabou. E damos um OK. Ah, esqueci de uma parte. Vamos voltar. Quando esquece, é só voltar aqui e pedir para ele fazer o acabamento do chãozinho aqui, ó. Seguir periferia, 1 mm, 50, aqui também, ó, não esquecer, Contentment, use 3D, ok. Não esquecer de vir Feeding Speed, coloque aqui no papel e girar. Beleza? Agora nós vamos pegar essa mesma parte e fazer o acabamento dela. Só mudar aqui acabamento e escrever aqui nome, acabamento superior esquerdo. Aplicar. Fazer o mesmo processo. Selecionar estas áreas que nós queremos. Certo? Pode selecionar aqui em cima, porque acho que já acabou na primeira operação lá, mas se selecionar e tiver acabado, a única coisa que a ferramenta vai fazer é não passar ali. Seguir periferia. Opa.
Contentment, Use 3D. Não esquecer de algumas velocidades, seguir o que está na planilha. Vamos ver aqui, mas acho que eu não selecionei o chãozinho aqui. E se ficar material, só ele ali, a gente seleciona o chãozinho, senão acabou. Ó, tá vendo aqui, ó? Ficou este pedacinho aqui, ó, certo? Não pode ficar. Então, para não ficar este pedacinho, ó, foi o que eu tinha imaginado, ó. Eu esqueci de selecionar o chão aqui, ó, esse chão. Então, eu venho aqui e mando gerar novamente. Ó, agora dá para ver que ele passou aqui, ó. Vamos lá só verificar. Limpar. Girar, desculpa. Ó, agora sumiu aqui, certo? Dou um OK. E OK. Agora vamos para este lado direito. Aqui vamos direto para o acabamento. Então, ó, fresa topo 2, porque se nós viermos aqui para o semi-acabamento, não vai fazer, porque a ferramenta não passa aqui no semi-acabamento, porque tem que deixar 1 mm de cada parede. Se o espaço aqui é 3, 1 para cada lado, vai ficar somente 1, vai aumentar 1 aqui, mais 1 aqui, 2. E se o espaço é 3, vai ficar somente 1, e a ferramenta tem um diâmetro de 2, então não vai fazer o acabamento. Então, ó, topo 2, direto para o acabamento, então é acabamento dos pinos. Aplicar. Então vamos lá, ó, selecionar a área que vamos querer acabar. Para acabar, para não ficar aquele pedacinho aqui no meio, selecionar o chão e dar um OK. Seguir periferia. 1. Sempre. Essa parte. Não esqueci de algumas velocidades, estou pulando só para não ocupar muito tempo de vídeo. Tudo bem, a ferramenta trabalhou somente aqui. Se verificarmos, ok, acabadinha a peça. E ok. Agora precisamos fazer o acabamento dos chanfros e dos raios aqui, o côncavo, o convexo e os raios, certo? Então, ó, é esférica, para acabamento dessas partes são sempre esféricas. E o finish, então, ó, acabamento, raios, saiu aqui errado. Eita. Não tem mais operação, então eu posso dar um OK aqui, ó. Sempre selecionar área para esses acabamentos. Essa parte virar, pegar os outros raios. OK. Seguir periferia. Aqui sempre baixinho, certo? Aqui 0.3, ó. 10% da ferramenta e 0.3 em altura. Isso é para ter um bom acabamento. Demora, porém o acabamento fica muito bom. Não esquecer. Não esquecer aqui também. Vamos direto, eu vou direto. Parece que ficou bom, não ficou espaços grandes aqui, ó. Ficou bom. Verificar. E dar um play.
Ficou bom, pessoal. Esses verdes aqui, igual eu falei, é do erro gráfico da máquina, tá vendo? Onde fica azul aqui, ó, ele fica sempre alterando, tá vendo? Ele vai mudando, vai limpando, ó. Se vocês verem, então a máquina está processando isso, mas está bem acabado. Isso eu vou verificar tudo certinho, podem ficar sossegados que quando vocês me entregarem a peça eu vou verificar isso. Então não se importem se ficar aqui essa parte verde, ó, mas dá pra ver que tem, ó, quando chega perto, ó, tem um cinzinha, tem uma cinza, então isso na máquina fica bom, fica bem acabado. Então ok, finalizamos a peça, certo? Aqui ó, Program Order View, aqui vai aparecer todas as operações, ó. Então só verificar certinho se estão todas, ó. Cuidado para não repetir a operação, colocar 2 desbaixo total e depois desbaixo porque errou. Isso vai descontar ponto, então preste bastante atenção, certo? Do you feel the buzz?